Felipe, te agradecer por você ficar mais aqui com a gente, trazer a tua análise e o teu olhar para esse encontro que é notícia do dia aqui no Brasil, olhares mundiais também voltados para cá, já que a China tem a sua importância gigantesca no nosso comércio exterior. Queria te perguntar, então, você, com a tua experiência, o que a gente pode esperar diante dos assuntos que estão em pauta, diante do que está sendo discutido, o que podemos esperar desse encontro entre Lula e Xi Jinping? Olha, a China e o Brasil criaram, ao longo desses 200 anos, né, de relações bilaterais, uma situação realmente de interdependência. Se, por um lado, o Brasil depende da China como consumidora da maior parte das suas exportações, hoje a China já representa em torno de 30% de toda a exportação feita pelo Brasil. Por outro lado, a China depende também desses alimentos para alimentar a sua população, que é muito grande e, como nós falamos agora há pouco sobre a proteína, tem mudado o seu hábito de consumo e aumentado o consumo de proteína, o que está diretamente relacionado a esses acordos agropecuários que devem ser anunciados hoje. Existem alguns elementos que talvez estejam nas entrelinhas que estão mais relacionados à geopolítica. Em primeiro lugar, o presidente Lula ele tem um alinhamento ideológico com a China que, agora com a recente eleição nos Estados Unidos e o presidente Trump assumindo, deve aumentar essa disputa geopolítica, o que muitos têm falado de uma Segunda Guerra Fria. E o Brasil, assim como uma série de outros países, tem buscado adotar uma postura um pouco mais neutra. Agora, é de se esperar que, com uma boa diplomacia, ele seja capaz de tirar bom proveito disso, fazendo relações bilaterais bastante bem-sucedidas, como nós esperamos que seja essa com a China agora. E, especificamente, assim, pensando nos momentos desse encontro, nas assinaturas mesmo, em termos concretos dos acordos, né? Considerando a agropecuária é um setor que sofre bastante com, às vezes, restrições sanitárias ou modelos mesmo de como é que se faz a avaliação e autorização para a circulação de bens, quais são as regras do ponto de vista de importação na China, como elas se relacionam com a exportação no Brasil. Os acordos, assim, que estão sendo discutidos hoje, do ponto de vista da agropecuária, o que está na pauta, assim, que você entende que pode estar na pauta, que pode afetar mais diretamente o mercado brasileiro? Olha, a vigilância sanitária chinesa, ela está muito ligada à política também. Então, oportunamente, acontece também do mercado chinês permitir ou proibir a importação de algum produto agropecuário brasileiro. Agora, é de se esperar que nesta reunião de hoje, novos produtos possam ser adicionados à pauta. Agora, é muito importante nós lembrarmos também que, no passado, da mesma maneira que permissões foram dadas, permissões também foram retiradas de maneira, em alguns casos, súbita. Então, é muito importante que o produtor, os frigoríficos, eles fiquem sempre muito atentos a manter o nível de qualidade dos produtos agropecuários brasileiros, que é muito bom e é de primeira linha globalmente, para garantir que todas essas conquistas elas não sejam eventualmente perdidas em algum caso futuro. Agora, estamos falando aqui de aspectos técnicos. Existem também, como eu mencionei, aspectos políticos. Então, essa interdependência, ela gera também pesos e contrapesos que cada um dos países tenta puxar para se beneficiarem. Só para o pessoal que está acompanhando a gente ter uma dimensão dessa interdependência e da importância da China para o Brasil, queria que você trouxesse, Felipe, algumas cifras, alguns números, alguns dados que deem a dimensão mesmo dessa relação tão importante para ambas as nações, para tanto o Brasil como para a China. Claro, a China ela hoje é a principal parceira comercial do Brasil, como nós falamos, já há 15 anos. Alguns costumam dizer que isso foi fruto de uma desatenção ou um descaso dos Estados Unidos com a América Latina, porque a China ela simplesmente dominou os mercados locais na maior parte dos países, com algumas notáveis exceções, como Colômbia, que ainda tem os Estados Unidos como principal parceiro.
mas a realidade é que a China ela se tornou a compradora global de quase tudo que é produzido e também a exportadora global de quase tudo que nós consumimos. Algum pedacinho da produção acabou passando pela China. Então, hoje, a China ela representa cerca de 30% da balança comercial brasileira, das exportações que o Brasil faz, e esse valor, como vocês colocaram anteriormente, já é bem superior aos 100 bilhões de dólares por ano, de maneira que o Brasil ele criou uma relação de dependência do mercado chinês. É aquela história, quando a China dá um espirro, o mundo pega um resfriado. Então, essa relação ela tem naturalmente pontos muito positivos, porque sustentam o crescimento do agronegócio brasileiro, mas também são um ponto de atenção aqui para o nosso mercado, porque existem uma série de produtos nos quais nós somos inteiramente dependentes desse consumo chinês. E aí estamos falando não só do agronegócio, mas, por exemplo, da exportação de minerais, que é outro item super importante da balança comercial brasileira e que tem como principal consumidor também a China. Então, a China, por sua vez, ela está muito interessada em aumentar a sua exportação de produtos tecnológicos, dado que tudo indica que os Estados Unidos, por exemplo, e outros países da União Europeia têm feito a mesma coisa, têm aumentado cada vez mais as restrições para o mercado chinês. Então, a China ela precisa encontrar outros consumidores e aí cada um tem a sua moeda de troca. O Brasil quer exportar mais produtos agropecuários para a China quer exportar mais produtos tecnológicos para o Brasil e aí, no meio do caminho, deve-se encontrar algum tipo de acordo. Então, é muito provável que hoje nós vejamos anúncios não só que beneficiam as exportações brasileiras, aqui destaco novamente o agronegócio, mas também a importação de produtos, por exemplo, relacionados a telecomunicações, algo que no governo Bolsonaro foram instituídas algumas restrições, especialmente a principal empresa chinesa do setor, que é a Huawei. Então, vamos aguardar, mas deve movimentar bastante a pauta do dia hoje, essa reunião entre os dois presidentes. E você trouxe, né, um pouco essa interdependência e essas possibilidades são um incentivo do lado de quem está aqui no mercado brasileiro para pensar a produção e sempre considerar a China como um ator forte que é dado como parceiro. Do outro lado, você mencionou algumas vezes aí a questão de muita coisa na China ainda ser pautada em termos políticos e que agora a gente está num momento, em outro não. De um lado, tem alguma coisa que parece que incentiva, mas a política é sempre uma instabilidade, uma insegurança, uma indefinição. Então, o que você acha que ganha, no geral, assim? O clima, no geral, é que, bom, apesar da insegurança, vale a pena porque é estável? Ou isso está sempre um pouco no fio da navalha, essa relação, do ponto de vista de quem está, né, da empresa aqui, de quem está pensando no negócio e, eventualmente, tendo que tomar decisão sobre isso? Você acha que a questão política pesa e acaba inibindo o produtor brasileiro? Ou não, no geral, o clima positivo acaba vencendo? Olha, conversando com empresários e produtores rurais brasileiros, a mensagem que eu sempre recebo é: o governo só não pode atrapalhar, em bom português. Então, o que o empresário quer é que sejam definidas boas regras, que as regras sejam mantidas e que nessas conversas bilaterais não sejam realizadas, por exemplo, afrontas para um lado, para o outro, por questões ideológicas. Então, nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, na última eleição, uma mudança de um governo que era declaradamente alinhado aos Estados Unidos para um governo que é declaradamente alinhado à China. Agora, independentemente da ideologia do presidente brasileiro, é muito importante que haja um pragmatismo e uma diplomacia muito bem feita para que acordos importantes para o Brasil não sejam rompidos por essas questões. Então, se existe, por exemplo, uma disputa entre China e Estados Unidos por influência global e o Brasil, por suas características de geração de energia renovável, produção mineral, produção agropecuária, pode se beneficiar
também dessa disputa, fazendo bons acordos com ambos, é aí que o Brasil deveria mirar. De maneira que os produtores, os empresários brasileiros tenham alguma segurança e uma visão de longo prazo para que possam fazer grandes investimentos visando retornos para daqui 3, 4, 5 anos ou até mais. Então, minha expectativa é que nós tenhamos, sim, bons novos anúncios, e aqui o grande desafio é garantir que esses anúncios não sejam um voo de galinha, com uma regra que pode mudar de maneira súbita. Existindo essa relação de interdependência Brasil e China, a gente precisa do dinheiro que vem da China e a China precisa do que a gente produz aqui para alimentar a população. Agora, é fato que ano após ano a economia chinesa vem crescendo num ritmo cada vez menor. No longo prazo, de que forma o Brasil deve se preparar para esse momento novo, daqui 5, 10 anos, em que muito provavelmente a gente vai ter menos dinheiro vindo da China? Como a gente pode se preparar? De que forma? Olha, o Brasil, como eu mencionei agora há pouco, ele tem algumas características que são importantes, não só relacionadas à sua produção mineral e agropecuária, mas nós somos abençoados por muitos recursos naturais para a geração de energia renovável. E a nossa matriz, quando comparada com uma série de outros países, ela se destaca muito como uma matriz sustentável. Então, existe uma tendência de o que alguns chamam de power shoring, relacionado à energia, green shoring, relacionado a uma produção mais renovável, de empresas que querem se estabelecer no Brasil para se beneficiar dessas condições. Então, por exemplo, nos últimos tempos, nós temos lido e acompanhado e até conversado com muitas empresas de data centers, que, dado o seu consumo de energia e a sua importância para a inteligência artificial, têm buscado se instalar no Brasil. Outras empresas, por exemplo, relacionadas também à energia, e aqui eu estou falando de hidrogênio verde, também têm identificado o Brasil como um país alvo estratégico para a instalação de novas unidades. Então, existe também nesse cenário a necessidade de uma visão de longo prazo que torne as exportações de produtos básicos cada vez menos relevantes na nossa balança comercial, à medida que nós conseguimos aumentar, por exemplo, a produção de produtos e oferecer serviços com maior valor agregado. Então, se o Brasil ficar com uma mentalidade puramente extrativista de materiais básicos, nós, sem sombra de dúvida, estaremos mais sensíveis a flutuações nesse crescimento chinês e do resto do mundo. Agora, se nós conseguirmos agregar valor e tirar proveito das outras vantagens que o país tem, aí sim nós estaremos numa posição ainda mais favorável no futuro. Esse foi Felipe Vasconcelos, da Ecos Capital. Agora sim, um tchau definitivo por hoje. A gente ainda vai conversar em outras ocasiões, em outros dias, espero. Muito obrigado, viu? E bem-vindo sempre ao Agora, aqui no Times Brasil. Um excelente dia para você, Felipe. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês também. Muito obrigado. Bom, mas eu continuo nesse assunto aqui com a Mari. Mari, de tudo isso que a gente conversou e foi coisa beça, muitas coisas chamaram a minha atenção. Queria que você trouxesse, na sua avaliação, os pontos mais relevantes que ficaram desse papo todo. Bom, a gente fez um papo que começou lá na inflação da carne, né? Colocando aqui que chegava de novo para o bolso dos brasileiros uma carne um pouco mais cara, e aí o Felipe nos trouxe assim quem seria o culpado, que é a China, que aí é o papel de estar sempre, normalmente quando tem alguma coisa, o culpado é a China. E a China, que justamente é o grande assunto de hoje pelos acordos bilaterais, né, que está tendo com o Brasil. Acho que o que fica primeiro, não é uma coisa de hoje, né? Hoje a gente vai ver a intensidade do que está acontecendo, é bom olhar o detalhe de quais são os setores que vão ser mais anunciados, mas na verdade, um processo de aproximação, e é uma aproximação que, se tem uma camada que é muito política, porque por alinhamento ideológico está vindo agora, mas é uma aproximação que acaba depois se enraizando, porque de fato produtores começam a tomar decisão pensando no mercado chinês, e a China começa a precisar também do Brasil no que o nosso convidado chamou de interdependência. Então, na verdade, a gente está falando de um dia que é uma marca política, um anúncio importante, mas é um anúncio que vem aqui envelopar uma relação que vem crescendo e que, se ela
puder ser estável e, ao mesmo tempo, enfim, cada vez mais prospectiva, pensando não só nas trocas imediatamente, que podem ser favorecidas em ambos os mercados, mas as possibilidades de qualificação dessas trocas ao longo do tempo, diversificando, tornando mais sustentável, organizando esses fluxos, isso é uma possibilidade de ajudar o mercado brasileiro a entender como que ele se reorganiza também dentro do cenário internacional que a gente vive hoje. Então, acho que a principal mensagem é um parceiro que já não é novo, está aí, veio para ficar, tem um momento político de vai e vem, mas para além da política que importa, porque dá sinais, é entender o que dessa relação é bastante perene e permanente e como que isso nos afeta. Porque se uma hora faz o preço da carne subir, outra pode fazer ter mais investimentos aqui e abertura de novos mercados para que a gente tenha outras oportunidades de alocação dos nossos recursos também.